Olá, eu sou o professor Gustavo e esta é a quinta aula do curso de AutoCAD para celular. Este é um curso totalmente gratuito onde eu ensino como utilizar os comandos básicos do AutoCAD pelo celular. Existem algumas diferenças entre o AutoCAD para celular, que é um aplicativo, e o AutoCAD para computador. O AutoCAD para celular ele não é tão completo como o AutoCAD para computador, mas dá para fazer bastante coisa através do AutoCAD pelo celular. Hoje nós vamos ver o comando arco. Existem muitas maneiras de se utilizar esse comando. Para iniciar, veja aqui embaixo que ele pergunta o que você deseja fazer. Nós já vimos em outras aulas o comando linha e o comando círculo. Hoje nós vamos desenhar arcos. E eu também vou mostrar para vocês como escrever algumas coisas no AutoCAD. Como mudar cor de fonte, tamanho, então fica até o fim aí que vai ter bastante coisa interessante. Então, a primeira coisa quando pergunta o que fazer, para fazer um arco nós temos que clicar aqui em desenhar. Vão abrir outros comandos de desenho, como está escrito aqui, ó, e andando para o lado aqui nós encontramos o comando arco. Veja aqui, a primeira coisa que ele pede é especificar ponto inicial do arco. E aí tem aqui, ó, ou o centro. Sempre que tiver um ou, é que você tem mais de uma opção para fazer. Eu vou começar fazendo o que está pedindo aqui na pergunta, ó, especificar ponto inicial do arco. Eu vou posicionar o cursor num ponto qualquer e vou tocar na tela. Esse é o ponto inicial do nosso arco. Aí veja que ele está pedindo, estou movimentando o cursor para vocês verem, especificar segundo ponto do arco. Eu vou clicar aqui, ó, vou mexer, colocar em qualquer lugar aqui aleatoriamente e vou tocar na tela. E aí ele está pedindo especificar o ponto final do arco. Vejam que esse arco, ele não tem um raio específico nada, ó. Ele pode ser como se fosse um círculo assim, pode ser um arco mais aberto, um arco mais fechado, ó. Se eu especificar o ponto final do arco, eu posso pôr em qualquer lugar aqui, ó, o mouse. Veja que ele faz da esquerda para a direita. Ó. Aí eu vou clicar em qualquer ponto aqui e eu vou ter um arco completo. Vejam que ele faz uma meia lua aqui. Se eu fizer, vou fazer de novo, agora um pouquinho diferente, ó. Eu vou selecionar o arco, vou colocar o primeiro ponto junto aqui, ó. Vou colocar o segundo ponto aqui mais ou menos. E vou fazer um arco mais aberto, ó. Vejam que esse arco aqui foi um arco bem aberto que eu fiz, ó. Esse em relação a esse, ó. São arcos diferentes que eu fiz usando essa primeira forma aí que eu especifico 3 pontos qualquer, o ponto inicial, o segundo ponto e o ponto final. Eu vou mostrar que existem muitas outras maneiras de se fazer, dependendo do que você escolhe na sequência do comando arco. Por exemplo, aqui, eu vou fazer um primeiro exercício que eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo, que nós vamos usar essa primeira forma que eu mostrei, que é o que, ó, faça um arco que tem o primeiro ponto em P1, o segundo ponto em P2 e o terceiro ponto em P3. Então, é para usar esse desenho como referência. Então, vamos lá, ó, desenhar arco. Essa primeira forma vai ser igual para todas as maneiras. Especificar o ponto inicial ou centro. Eu não vou usar essa opção de centro por enquanto, eu vou usar depois ela. Vou tocar aqui para selecionar o primeiro ponto. Se o seu AutoCAD não estiver trazendo para você a seleção automática desses pontos, você vem aqui, ó, nessas setinhas para cima, clica nela, vem aqui em configurações, que é essa engrenagemzinha aqui, vou clicar nela, e aí, ó, configurações do desenho. Veja que tem aqui snap ao objeto, rastreamento do snap ao objeto, rastreamento polar. Vamos tirar aqui snap ao objeto e rastreamento de snap ao objeto. Vou fechar. Vejam que se eu vier aqui agora, como estão desativadas lá, ele não rastreia esses pontos aqui diretamente para mim. Então, se você tiver com o seu AutoCAD configurado assim,
Você vem aqui em configurações e deixa esses dois aqui selecionados, ok? Então, vamos voltando agora, ó. Faço um arco que tenha o primeiro ponto em P1. Veja que ele está lá, especificar ponto inicial. Aquele quadradinho está mostrando que ele está selecionando o ponto. Vou tocar na tela. Agora ele pergunta para mim, especificar segundo ponto do arco. Vou colocar aqui e clicar na tela, tocar. E terceiro ponto. Veja que ele pode fazer assim, ou terceiro ponto é aqui, ó. Vou tocar na tela. Ele desenhou para mim esse arco com esses 3 pontos, usando diretamente os comandos aí do arco. Para vocês fazerem esse exercício, vocês vão ter que desenhar primeiro o triângulo. Para desenhar esse triângulo, eu vou colocar as medidas dele aqui, ó. Vou vir aqui em cota alinhada e vou selecionar esse ponto e esse ponto. E vou colocar a cota aqui, ó. Vou tocar aqui na tela. Vejam o tamanho que ficou aqui, ó. Ele está mostrando que é 20, mas ficou muito grande. Como eu posso fazer para mudar isso? Eu vou clicar aqui, vou vir aqui até o fim em propriedades, ó. E vou chegar aqui, ó. Estilo da cota, tá Mesh 100. Vou clicar aqui em cima e vou mudar para Mesh 2,5. E vou fechar, ó. Vejam como ficou. Ficou de um tamanho bem interessante. Vou vir aqui fazer a mesma coisa para essa outra aqui. Essa outra linha. Veja que ele vai colocar grandona de novo. Vou selecionar. Venho aqui em propriedades, ó. E vou voltar aqui também para Mesh 2,5. Fecho aqui. Ele mostrou para mim aqui que é 15, ó. Então eu tenho 20 por 15. O ângulo entre esses dois, eu vou mostrar para vocês. Ó. Vem aqui em medida e vejam que ele está mostrando que é 55 graus entre essas duas linhas aqui, ó. 20 e 15 e é 55 entre as duas. O outro lá é 47. Eu vou dar um ESC aqui para sair daqui. E vocês têm, então, entre essas duas linhas que eu coloquei a cota, 55 graus. Eu vou selecionar aqui e fazer uma mudança aqui para vocês, ó. Vou lá em propriedades de novo, ó. Aproveitando e ensinando isso daqui para vocês aprenderem a usar um pouquinho mais, ó. Cor, ele está dizendo que é por camada branco. Eu vou mudar para vermelho, por exemplo. Vou mudar para amarelo, ó. Amarelo e vou fechar. Vejam que legal, ó. Eu tenho aqui essas duas cotas, numa cor diferente, para não atrapalhar a visualização do desenho. Então façam esse triângulo primeiro. Uma linha é 20, a outra 15. O ângulo entre elas 55. E a terceira linha você pode fechar diretamente, não precisa saber nem o tamanho dela. Se alguém tem dúvida quanto a isso, dá uma olhadinha lá na aula 3, que a aula 3 mostra como usar coordenadas relativas para se fazer linha, tá bom? O segundo desenho aqui, que eu vou passar para vocês fazerem, praticarem, é fazer um arco que tenha a primeira ponta na extremidade direita de uma linha horizontal de comprimento 25, cujo centro seja o ponto médio desta linha e tenha um ângulo de 147 graus. Então vamos lá. Nós vamos clicar em desenhar, arco, especificar o ponto inicial do arco. É igual a outra vez, ó. Eu vou especificar o ponto, a extremidade direita, como está pedindo aqui no exercício, ó, no desenho. Coloquei na extremidade direita e vou tocar na tela. Ele está falando que o centro seja o ponto médio e não o segundo ponto, como está mostrando aqui no comando. Então eu vou clicar na caixinha centro aqui, ó. Veja que ele mudou agora, ó. Especificar o ponto central. Então eu vim aqui e vou dar um clique. Vou clicar na tela, né? Tocar na tela. Veja que ele está mostrando o ponto central, ó.
aqui é 160, ele mostra que eu posso fazer da direita para a esquerda, na parte de cima ou na parte de baixo. Ó. Aqui ele mostra os 147 graus, só que seria 147 no sentido horário, e assim seria 147 no sentido anti-horário. Ó. Vejam a diferença. Ó. Aqui eu tenho 147, opa, deixa eu parar direitinho aqui, no sentido anti-horário. Se eu tocar na tela, ele vai colocar aqui, ó, 147. Mas se eu passar para cá também, ó, é os mesmos 147, só que agora no sentido horário. Então é diferente, ó. Eu quero esse daqui, por exemplo, ó, no sentido anti-horário. Não está especificando aqui no desenho, mas vamos imaginar que seja esse. Opa, não está parando no lugar certo. É bem sensível isso daqui, pessoal. Você pode digitar lá na linha de comando também, mas eu quero fazer assim que fica mais... Agora, ó, vou tocar na tela. Ele fez, então, um arco, cujo primeiro ponto é a extremidade direita da minha linha. O centro desse arco é no centro da linha, né? No ponto médio dessa linha. E, por fim, o ângulo seja 147 graus. Então veja que é mais uma forma de se fazer. Dessa vez eu fiz assim, ó, desenhar arco, cliquei aqui para ser o primeiro ponto, toquei, só que agora eu não pus o segundo ponto aqui. Eu cliquei em centro para que ele fizesse o centro do arco nesse ponto central aqui da linha. E depois eu coloquei um ângulo de 147 graus aqui no sentido anti-horário, tá bom? Vamos fazer o terceiro também, que é mais uma forma de se fazer. Ó. Faça um arco que tenha o primeiro ponto na extremidade inferior da linha vertical, de comprimento 18. Então, tem uma linha vertical de comprimento 18. O primeiro ponto vai ser na extremidade inferior. E o ponto final seja a extremidade superior da linha e cujo ângulo seja 135 graus. Desenhar, arco, ponto inicial, agora ponto final, cliquei em final, vou tocar aqui, e agora vou usar o ângulo, vou clicar em ângulo, e vou colocar aqui um ângulo de 135 graus. Ó. Vejam que ele está com os dois pontos, inicial e final, grudados na linha. Então eu venho bem devagarinho aqui para chegar nos 135 graus. Está em 135, toco na tela. Então aqui ele fez um arco com extremidades, ponto inicial e ponto final nas extremidades da linha e com um ângulo de 135 graus. E para terminar, vou fazer esse último aqui com vocês e vou deixar para vocês praticarem depois, tá? Vocês vão também fazer igual eu estou fazendo. Faça um arco que tenha como centro o ponto P3, tenha como ponto inicial o ponto P2 e termine na reta P3, P4. Agora já é uma outra forma, pessoal. Desenhar, arco, especificar o ponto inicial do arco ou o centro. Eu estou pedindo primeiro o centro em P3. Vou clicar então na caixinha centro. Especificar o ponto central. Ó. P3 é o ponto central. Vou tocar na tela. Ponto inicial. Agora ele pergunta lá, ó, especifique o ponto inicial do arco. Ele diz que o ponto inicial é o P2. Ó. Vou colocar aqui. E ele pede para terminar na reta P3, P4. Ó. Tá vendo que ele está fazendo um arco que está mantendo um ponto fixo no centro, ó, que nós determinamos lá que é P3, e eu posso parar ele em qualquer lugar. Ó. Eu quero parar aqui, só que o exercício pede para parar aqui. Ó. Então eu vou parar bem em cima dessa reta aqui. Ó. Eu não sei se vocês podem ver, mas ele mostra um xizinho lá, ó, bem em cima da reta aqui. Ó. Vou tocar na tela. Ele criou para mim, então, esse arco com as características que está pedindo ali.
Existem muitas formas, como vocês podem ver, de desenhar o arco, porque ele vai dividindo, vai dando opções para você aqui conforme você vai clicando, vai escolhendo, né? Então eu mostrei algumas. Você vai poder, quando você for fazer um desenho, escolher a que mais é adequada à aplicação que você está fazendo, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esses 4 exercícios que eu fiz aqui junto com vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês como que eu escrevo alguma coisa aqui no AutoCAD para celular. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, uma linha qualquer. Deixa eu fazer aqui, ó, desenhar uma linha. Vou clicar num ponto e vou clicar em outro. E vou dar um Enter. Fiz uma linha qualquer. Eu vou chamar de P1 e P2. Como é que eu faço para colocar alguma coisa? Eu venho aqui em Anotar, nessa caixinha aqui, Anotar. Ele pede para você escolher aqui Novo Traço, AMText, Nuvem. Vou colocar esse daqui, ó, MText. E ele pede para você, ó, especificar o primeiro canto. Eu clico aqui, coloco o cursor aqui, ó, que eu quero escrever aqui perto. Vou tocar na tela e vou puxar até aqui o segundo canto. Aí vou tocar na tela. Eu quero escrever aqui, por exemplo, P1, por exemplo. A altura do texto eu já vou mostrar para vocês como muda. É só vir aqui e alterar, né? 2,5 aqui, ó, para o meu desenho, veja como ele ficou. Eu posso pegar, mover, ó, como eu já mostrei em outra aula, e trazer aqui para perto, por exemplo. Ah, ficou muito pequenininho esse P1. Eu clico em cima dele, dou um duplo clique, né? Clico 2 vezes em cima dele e vou alterar aqui, ó, para 5, por exemplo. Ok, eu dobrei, ó. Vejam que ele aumentou de tamanho. Se ele estiver muito grande, a hora que você digitar a primeira vez, é só você saber que por uma linha aqui pequena, vou pôr a medida aqui para vocês verem. Tem 66 milímetros essa linha, mais ou menos, ó. É o que está me mostrando aqui, né? Eu vou colocar aqui um outro ponto, ó, anotar, MText. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Eu toquei num ponto e toquei no outro. Vou escrever aqui, por exemplo, P, está em minúsculo, P2. Opa, P2. Ok. Ele colocou o P2 aqui. Vou mover ele como eu já mostrei, ó. Cliquei em cima dele, mover, pus um ponto aqui de base e estou movendo ele para cá, ó. Ah, eu quero escrever um texto. É a mesma coisa, pessoal, ó. A única diferença, eu vou mostrar para vocês, anotar, MText. Se eu fizer assim, ó, se eu fizer a caixinha desse tamanho, vejam o que acontece, ó. Cliquei e vou escrever desenhe aqui uma linha qualquer e faça um arco de tamanho qualquer, passando pelas extremidades da reta ou da linha. Vamos colocar aqui. Escrevi um texto mais ou menos grande para vocês verem como que ele fica, ó. Ele ficou dentro daquela caixinha que eu coloquei. Ah, ficou muito apertado, ó. Eu posso vir aqui nesse triângulo do lado e aumentar, ó. Vejam que eu posso, aumentei aqui para o lado direito e cliquei, ó. Vejam o que ele fez. Posso aumentar mais ainda, ó. Conseguiram entender aqui como que você trabalha com o texto? Eu posso vir aqui e aumentar isso aqui para 15, por exemplo. Olha como que ele ficou agora. Então eu tenho que vir aqui e aumentar de novo. E aí eu posso também mudar a cor, ó. Venho aqui, clico nele
vou lá em propriedades, ó, e vou mudar a cor, por exemplo, para... vou pôr um ciano aqui, por exemplo. Ó. Veja que ele ficou uma cor diferente. Tá bom? Então isso é mais uma dica que eu queria dar para vocês. E essa foi a aula do comando arco. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aí escrito para mim nas mensagens desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você acha que podem aproveitar esse conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho